Se você não for inscrito, inscreva-se. Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez eu tenho a grata satisfação de ter em casa mais um amigo que vem a Santa Rita para trazer para nós muitas coisas a respeito da doutrina espírita. Hoje nós estamos recepcionando o André Sobreiro. O André Sobreiro já é nosso companheiro da Rede Amigo Espírita há questão de uns 4, 5 anos. Ele é dirigente do Portal de Luz da cidade de Severínia, estado de São Paulo, aonde também reside. Já foi dirigente de reunião mediúnica e hoje ele está só aplicando estudos sobre mediunidade na casa que ele é um dos dirigentes, e também tem um trabalho estudando a mediunidade que acontece pela Rede Amigo Espírita, onde nós podemos acompanhar tanto pelo YouTube como agora pelo Facebook também, embasado no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que tem como base Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. O nosso querido André Sobreiro não tem muito o que falar sobre ele, que até ele mesmo não gosta muito de ficar apresentando o currículo, não é? Mas o que eu posso dizer é que é espírita, praticante, leva a mensagem da doutrina espírita hoje já a nível de alguns estados no Brasil, e com certeza vai trazer para nós uma mensagem dentro do tema Convite Sublime, muito importante. Fiquem com André Sobreiro e deixem ele à vontade. A prece. Senhor Jesus, se algo pudéssemos pedir para o Senhor, só pediríamos que não permita que estejamos sozinhos em nossos caminhos. Esteja conosco, porque com certeza nos encontramos naquela condição de espíritos muito falíveis, que necessita muito do teu amparo e da tua amizade incondicional. Sê conosco por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Os encarnados agora. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite que nos foi feito para conhecer Santa Rita, para fazer novos amigos, rever esse amigo a quem eu agradeço também, que é o Arnaldo, que nos recebe na sua casa, e poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. O correto é até dizer um pouquinho do praticamente nada, que eu gosto muito dos dizeres que são atribuídos a J. Herculano Pires, quando ele diz assim: em termos de espiritismo, ninguém sabe nada ou quase nada. Então nós nos colocamos entre esses que sabem quase nada e compartilhamos um pouquinho desse muito pouquinho que nós sabemos sobre o Consolador, que Jesus prometeu lá no texto de João, no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos. Ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne hoje. O texto de Mateus, se você quiser, o Evangelho segundo Mateus, registra as palavras de Jesus que, na nossa opinião, são as mais confortadoras de todo o Evangelho. Nos nossos momentos difíceis, nossos ciclos provacionais, às vezes expiatórios, nós nos surpreendemos relembrando essas palavras de Jesus e não raro vertendo lágrimas de gratidão, por saber que Jesus está do nosso lado mesmo nos momentos difíceis, nos amparando. E eu diria até, Ele está mais do nosso lado nos momentos difíceis. Essas palavras foram tão sublimes, tão sublimes, que na hora de escrever o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós conhecemos como o Cristo Consolador, Jesus escolheu essas palavras para comentar.
Como todos nós sabemos, eu tenho certeza disso, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 24 têm o mesmo comportamento. Kardec pinça passagens do Novo Testamento, faz o comentário dele, Allan Kardec, e entrega a palavra para os espíritos nas chamadas instruções dos espíritos. Dos 28 capítulos, 24 têm esse mesmo comportamento. E um desses 24 é o capítulo 6, que Allan Kardec escolheu essas palavras, como nós dissemos, foram registradas por Mateus. No capítulo 11, entre os versículos 28 e 30, quando Jesus nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Depois de alguns anos meditando sobre essas palavras, nós conseguimos entender aí um desenvolvimento de ideias, um desencadeamento de ideias. Nós podemos dizer que é uma construção de conhecimento. Embora com isso nós estejamos caindo, com analogia a essa chuva abençoada que nos visita, nós estamos chovendo no molhado, porque dizer que um espírito puro, ao falar, construiu o conhecimento, perdão, mas é chover no molhado. Porque um espírito puro não fala nada ao acaso. Quem às vezes fala ao acaso somos nós, que às vezes não temos a humildade de dizer assim, não sei. Aqui em Minas isso acontece, gente. Kardec chamou de pseudo-sábio. Você não sabe o que responder, mas você responde. Vocês fazem isso ou só eu? Pois é, pseudo-sábio. Não tem compromisso com a verdade. Porque se eu tivesse compromisso com a verdade, toda vez que eu não sei alguma coisa, o que eu diria? Não sei, me perdoe. Mas a gente responde, né? Tem mais alguém aqui assim? Um espírito puro não faz isso. Primeiro, ele sabe tudo que tem para saber. É a superioridade intelectual absoluta a que Allan Kardec faz menção, salvo engano, no item 112 da escala espírita. Então ele sabe tudo. É impossível um espírito puro dizer não sei. Mas se não soubesse, ele diria. Então dizer que ao citar essas palavras, Jesus construiu o conhecimento, é chover no molhado, né? É óbvio que um espírito puro sempre vai estar ensinando alguma coisa. Mas é necessário ter maturidade, pelo menos maturidade doutrinária, para a gente conseguir aprofundar nas palavras de Jesus e de Allan Kardec. Porque os textos são extremamente profundos. E às vezes uma olhada superficial não nos deixa perceber o que o texto tem para nos oferecer. Porque nós costumamos brincar e dizer assim, estudar o Evangelho, estudar Kardec é como mergulhar no oceano. No primeiro mergulho, quanto que você afunda? Pode falar. Eu vou fazer de conta que no primeiro mergulho a gente foi para o oceano e não para uma piscina, né? Então, usando essa brincadeira, gente, em termos de entendimento de Jesus e de Kardec, nós estamos na piscina ainda. Nós temos que passar para alguma coisa mais profunda, para depois passar para o oceano e ir aprofundando conforme a nossa capacidade. Então é necessário ter um pouco de maturidade doutrinária para a gente entender a profundidade desses textos. E nesse texto a gente conseguiu entender alguma coisa e percebemos que Jesus inicia o texto fazendo um convite, por isso que nós chamamos a palestra de o sublime convite ou o divino convite, se você quiser. Porque Jesus começou o texto dizendo, vinde a mim. Mas quem são os chamados? Quem são os convidados? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vamos aprofundando e desenvolvendo as ideias. Quando Jesus diz vinde a mim, eu gosto de pensar assim, quanto tempo tem esse convite? Você deve estar pensando assim, Jesus esteve aqui há 2000 anos, tá. Se nós colocarmos a Terra numa analogia e chamarmos ela de uma escola, será que eu posso dizer que há 2000 anos atrás o diretor da escola encarnou entre nós? Entenda bem a analogia. Planeta, escola. O diretor da escola encarnou entre nós? Posso dizer dessa forma? Eu acho que eu posso. Mas antes do diretor, não teve nenhum professor para fazer o convite? Quantos espíritos mais maduros, aqueles que nós chamamos na escala espírita de bons espíritos, alguns deles até já espíritos superiores, que se eu não me engano é o item 111 da escala espírita, lá no livro dos espíritos, quantos deles estiveram entre nós? Eles não nos convidaram a trabalhar? Eles não abriram as portas do trabalho para a gente? Então eu posso dizer que esse convite tem só 2000 anos? O convite do diretor tem 2000, mas o convite de uma forma geral tem quanto? Conecta esse convite com a parábola dos trabalhadores da última hora. Mateus 20. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Coincidiu o 20, não sei porquê. Jesus vai dizer ali que desde as primeiras horas de trabalho da vinha,
e a vinha nada mais é do que a representação do planeta. O administrador, e quem é o administrador na parábola? O homem de confiança do dono. Então, se Jesus é o diretor da escola, Deus é o dono. Olha como que a gente vai encaixando as ideias e vai entendendo a magnitude disso. No texto da parábola, Jesus vai dizer para a gente que desde as primeiras horas da manhã, das primeiras horas de trabalho, o administrador saiu a assalariar, isso é textual, assalariar, contratar trabalhadores para a vinha. Então veja que essa parábola está nos dizendo que o administrador saiu procurando trabalhador e teve dificuldade para encontrar. Pensa nessa dificuldade agora. Será que quando nós fomos convidados a trabalhar por Jesus, nós aceitamos o convite? Talvez nós tenhamos aceitado agora. Que a doutrina espírita nos mostra a necessidade de trabalhar no bem e de fazer aquilo que Allan Kardec chamou de transformação moral. O movimento espírita, de uma forma geral, chama de reforma íntima. Então, dois termos para a mesma necessidade, não tem problema. Mas quantas vezes, antes da doutrina espírita chamar nossa atenção para a necessidade do trabalho, Jesus já tinha nos chamado através de uma outra religião, de uma outra filosofia, ou de algum necessitado, e nós recusamos o convite, e talvez não tenhamos nem enxergado o convite. Faz sentido? Quantas vezes Jesus nos chamou para trabalhar através de um parente difícil? Com a gente. Toda vez que você tem que passar o domingo com aquele teu parente mais difícil, todo mundo tem parente difícil aqui? Tem? Ó, já começa errado porque a gente enxerga o cara como difícil. Olha como a gente é caridoso, né? Mas deixa assim por enquanto. Quando você tem que passar um domingo com o teu parente mais difícil, como é que você vai? Você vai feliz da vida porque Jesus te mandou ajudar uma ovelha desgarrada? Você vai resignado porque não tem outro jeito? Porque, tipo assim, né, se eu não for, não tem almoço. Então eu tenho que ir, senão eu não como. Ou você vai pelo WhatsApp? Toda vez que Jesus nos chama para trabalhar, nessas situações, como é que a gente vai? Já pararam para pensar? São os mais necessitados. É aquela frase linda, que infelizmente eu não sei quem é o autor, que diz assim: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Extraordinário. Pena que a gente não sabe o autor da frase. Vale uma busca na internet, e quem encontrar, por favor, manda para mim por e-mail, pelo Facebook, manda para o Arnaldo me encaminha, enfim, procura. Porque essa frase é extraordinária. Então veja que esse convite, ele não tem apenas 2000 anos, tem muito mais. O problema é, nós não aceitamos e nem enxergamos esse convite. Então ele não tem só 2000 anos. Faz tempo que Jesus está dizendo: vem, você está sofrendo, eu vou te aliviar. Mas ao mesmo tempo, nós nos lembramos de um versículo do Apocalipse, quando João, fora do corpo, encontra um anjo, e o anjo entrega um livro para ele. E o que o anjo diz? Come. Ele vai ser... Como é que é? Deixa eu lembrar agora. Ele vai ser mel na sua boca, mas amargo no seu ventre. Então veja que tem dois momentos. Num primeiro momento ele te adoça. No segundo momento ele te incomoda. A doutrina espírita é assim. Num primeiro momento te consola, mas num segundo momento te mostra as responsabilidades. Por isso que casa espírita demora para encher. Porque em todas as outras religiões, e nós respeitamos todas, pelo amor de Deus, não pensa que eu vim aqui para falar mal de religião dos outros. Em todas as outras a gente ouve o quê? Botou o pé aqui, está salvo. Morreu, se você foi bonzinho, vai para o céu. O que tem para fazer no céu? Praticamente nada, porque cantar hosana e tocar harpa não tem utilidade nenhuma. Aí você bota o pé numa casa espírita, como é que é? Quanto mais você cresce, mais você trabalha. O nego não quer mesmo, filho. Que nego quer trabalho? Nego quer ir para o céu para aposentar. Por isso que casa espírita enche tão devagar. Está todo mundo querendo chegar no céu e ficar de bobeira. Aí a doutrina espírita vem ensinar o quê? Cada vez mais trabalho, cada vez mais difícil. Porque a quem muito foi dado, muito se pediria, disse Jesus no Evangelho. Então, quanto mais a gente amadurece, mais trabalho, e as missões são cada vez mais difíceis. Eu até costumo brincar, isso é mais didático do que qualquer outra coisa. Hoje nós somos tarefeiros. Um dia nós vamos ser missionários. Eu vejo, didaticamente, eu diferencio tarefa de missão. Missão é para espíritos mais maduros. As nossas tarefinhas, a gente espera poder dar conta delas, né? A gente espera sair dessa encarnação em condições de dizer: eu dei conta pelo menos da maioria. Mas a gente chega lá. Mas vamos voltar para a linha de raciocínio. Quem são os convidados? Vou mudar a pergunta, fica mais fácil. Quem somos os convidados?
Os aflitos e os sobrecarregados. Vamos pensar nisso para a gente ver a profundidade. Aflito te lembra alguma coisa? Você lembra do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama Bem-aventurados os aflitos? Vocês perceberam que é o mesmo termo? Alguém já tinha feito conexão? Porque a gente conectar texto é montar quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de bilhões de peças. Se você tiver aí 5.000, 2.000, você já está montando. É um dos capítulos mais extraordinários do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu faço uma outra consulta e cada um responde se quiser. Aquele que levantar a mão, o Arnaldo vira a câmera. Tem que aparecer. Dá a cara para bater. Esse capítulo mudou a nossa vida? Se eu pedisse para alguém aqui resumir o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo em poucas palavras, você saberia? Bem-aventurados os aflitos. Alguém saberia? Alguém tem uma ideia? É relativamente fácil. Alguém aqui fica feliz quando está aflito? Levante a mão, por favor. Aflito é sofrendo. Bem-aventurado é o quê? O que é bem-aventurado? Feliz. Felizes os que sofrem. Levante a mão, por favor, quem fica feliz quando está sofrendo. Eu vou fingir que eu acredito. Depois a gente fala assim, a gente vem aqui, conta uma baita de uma mentira. Não, eu fico feliz quando eu sofro. Aí entra na câmara de passo, não absorve nada e fala assim, os espíritos que é fraco. O passista é fraco, o centro é fraco, a gente mente. Alguém fica feliz quando está mentindo? Alguém fica feliz quando está sofrendo? Levanta a mão, por favor. Se ninguém aqui fica feliz quando está sofrendo, ou quase ninguém, das duas uma. Ou a gente não entendeu o que Jesus quis dizer, ou ele errou. Jesus erra. Espírito puro erra. Espírito em plena ressonância ou consonância, sintonia com Deus erra. Não erra. Então nós não entendemos. Beleza. Pega essa frase. Não entendi o que Jesus quis dizer. Pergunto de novo. Qual o objetivo do capítulo 5? Explicar o que Jesus quis dizer. Simples, né? Agora você vai entender por que Jesus começou o texto por um subtítulo extraordinário. Chama Justiça das Aflições. Por quê? Porque se a gente não entender que o nosso sofrimento é justo, quando é que a gente vai ser feliz sofrendo? Então a primeira coisa, o alicerce do texto é o quê? Entenda que não tem nada injusto acontecendo, não só com você ou comigo, mas em qualquer ponto do universo. Porque o Deus que nós aprendemos na doutrina espírita é Deus universal. Talvez nós encontremos, todo mundo aí é de Santa Rita? Talvez você encontre pelas ruas de Santa Rita do Sapucaí pessoas que ainda acreditam no Deus da igreja dele. E talvez nós encontremos em casa espírita ainda pessoa que acredita num Deus só do movimento espírita. Não entendeu o Deus que a doutrina espírita está nos ensinando. A doutrina espírita ensinou um Deus universal para a gente. Não tem diferença para Deus, porque Ele ama de forma sublime, não há diferença entre você e Jesus. Porque quem ama não vê diferença evolutiva. A diferença evolutiva, ela é estabelecida pela lei, não pelo próprio Deus. Então Deus olha para você e não vê o que você é hoje. Deus olha para nós e vê o nosso potencial lá na frente. Agora você entendeu porque que Jesus diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele está falando agora ou está falando lá na frente? Lá na frente, quando a gente amadurecer. Então perceba que um espírito puro, que ama em plenitude, mas na plenitude relativa, lógico, né? Ele está vendo o que nós vamos ser, não o que nós somos, graças a Deus. Mas o termo aflito nos remete a um outro texto de Kardec, que eu recomendo um estudo mais profundo, chama o Código Penal da Vida Futura. Livro Céu e Inferno, capítulo 7. É ali que nós vamos perceber o pedagogo, porque todos nós sabemos, tenho certeza que não é novidade para ninguém, que Hippolyte Léon Denisard Rivail, antes de ser Allan Kardec, ele era um pedagogo conhecido na França com livros escritos. E é nesse texto, que é o Código Penal da Vida Futura, que a gente vai perceber mais profundamente o pedagogo preocupado com os alunos dele, no caso, nós. Porque ele pegou o Código Penal e dividiu em 33 itens, bem tranquilos, para todo mundo estudar devagar e ir entendendo. E olha o que ele faz, coisa típica de pedagogo. No último item, que é o 33, o que ele faz? Quem já leu, me ajuda. Um de cada vez, senão não entendo. Vocês falam tudo junto?
Como é que eu vou diferenciar? Ele fez um resumo. Olha o pedagogo. Discutiu 32 itens. No 33, o que ele faz? Resume tudo que ele já tinha feito. Para você relembrar e avaliar se você entendeu o que você já tinha lido. Agora você pode escolher até estratégia para você estudar o texto. Você pode ler 32 e se avaliar no 33, ou ler o resumo, que é o 33, entender a ideia geral, depois mergulhar no texto. Você pode escolher. Vamos pegar o 33, porque o tempo não nos permite, né? Porque um seminário ou uma palestra sobre 32 itens precisaria de muitas horas. Na Rede Amigo Espírita, o Marcelo Badaró está fazendo um estudo do Código Penal da Vida Futura. Se eu não me engano, sábado, amanhã ele vai gravar o 10º encontro, e acho que ele não está nem na metade ainda. Porque o texto é profundo. O item 33, no primeiro subitem, que são 3, Kardec diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Lembra dos aflitos? Quem são os aflitos? Ó, o sofrimento é inerente à imperfeição. Todo espírito imperfeito sofre. Olha como que os textos estão conectados, é a gente que não enxerga. Quem está sofrendo? Quem são os aflitos? Aquilo que Allan Kardec chamou na escala espírita, ó, de um texto estou pulando para outro. Do Código Penal da Vida Futura, eu estou pulando para a escala espírita. O que é espírito imperfeito? Aqueles cuja matéria sobrepuja o espírito e tem propensão ao mal. Olha a profundidade, eu estou lá de Jesus, eu já fui para a escala espírita, eu já fui para o Código Penal da Vida Futura. Olha como que dá para a gente conectar um monte de texto aqui. Bendita doutrina espírita que nos dá essa expansão de conhecimento, essa expansão de pensamento. Todo espírito imperfeito sofre. Então Jesus está falando, quando ele diz: vinde a mim todos vós está aflitos, ele está falando para quem? Para os imperfeitos, que são os necessitados, que são aqueles que são mais amados, porque são aqueles que mais precisam. Não é mais amado no sentido do sentimento, mas que são os mais ajudados, que são os que mais precisam. Mas Jesus não falou apenas em aflito, ele falou em aflito e sobrecarregado. Me ajuda agora. Será que nós estamos sobrecarregados? Por que será que nós estamos sobrecarregados? Será que eu posso dizer que é a vida que está me sobrecarregando? Porque hoje nós temos momentos assim, né? A gente percebe isso. Globalização, internet, televisão, velocidade de transmissão de informações. Eu gosto de trabalhar muito com um exemplo que me marcou muito. Em 2005, portanto há 13 anos atrás, João Paulo II desencarnou, lembra disso? Papa João Paulo II, Karol Wojtyla. Mais ou menos 3 horas depois da morte dele, morte física evidentemente, 70% do planeta sabia que o Papa Católico tinha desencarnado. Por quê? Televisão, rádio, internet. Se fosse há 30 anos atrás, quanto tempo demoraria? Então está tudo muito rápido hoje. O que acontece em qualquer lugar do mundo, meia hora depois, está disponível nos maiores sites da internet. O problema é, a vida está oferecendo demais, ou é a gente que não sabe falar, chega, estou no meu limite? Todo mundo aqui sabe falar não? Ou a gente não fala, mas se eu falar não, eu vou ficar mal com a fulana. Mais alguém aqui faz isso além de mim? Não, mas se eu falar não, se eu não ajudar, eu vou queimar meu filme. Alguém aqui além de mim pega mais compromisso do que dá conta? Se manifesta, por favor. Evento espírita tem que ter manifestação. Não necessariamente mediúnica. Não necessariamente mediúnica, vamos deixar bem claro. Mais alguém aqui faz mais compromisso do que dá conta? Vocês perceberam que é um pêndulo? Hora a gente está eufórico, pega mais do que dá conta. Hora está depressivo, não faz nem o básico. Euforia, depressão. É um pêndulo, não é? É um pêndulo. Já perceberam? O Sérgio Felipe de Oliveira, alguém conhece o trabalho dele? Um médico, médium, estudioso da mediunidade, à luz de Allan Kardec, à luz de André Luiz, mas à luz da medicina. Ele vai trabalhar com informações preciosas sobre glândula pineal, etc, etc. Bom, antes de contar a história do Sérgio Felipe, deixa eu fazer uma pergunta, porque de repente ninguém está precisando ouvir isso, eu já não perco tempo, eu vou para outra história. Tem algum ansioso aqui? Nem sempre eu preciso contar a história de ansioso, gente. O nível de ansiedade hoje é tão baixo, né? Conta a história ou não conta a história? Tá. Tem um vídeo dele na internet,
Você acha no YouTube. Pelo amor de Deus, assiste, mas não baixa, que isso é pirataria. Senão vai falar, o André mandou baixar o vídeo. Eu não estou mandando baixar nada e o Arnaldo está registrando. Então eu tenho testemunha de que eu falei, assiste, mas não baixa. Chama Ansiedade e Espiritualidade. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E tem um trechinho que chamou demais a minha atenção, porque eu me peguei fazendo isso. O Sérgio Felipe vai dizer assim: ansiedade, na grande maioria dos casos, é o adoecimento da nossa humildade. A nossa humildade está doente, ou seja, a gente quer fazer mais do que dá conta, olha a vaidade. Não, eu sou o cara, eu faço. Eu sou o cara, eu posso. E vai assumindo o compromisso. A hora que você olha a agenda, fala, meu Deus, não vou dar conta disso aqui não. E aí? Quantas vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus? Por que o fulano é desse jeito e não é do jeito que eu quero que ele seja? Vocês são assim também? Levante a mão, por favor. Ó, por que o mundo é assim? E ninguém pediu minha opinião. Alguém mais está se identificando? Gente, ou só eu? Pois é. Podemos dizer que a nossa vaidade está doente? Desculpa. Que a nossa humildade está doente? Me ajuda. Eu acho que a nossa humildade está desencarnando praticamente. Está em estado terminal. Que a gente está querendo que o mundo seja do nosso jeito. Agora, quando eu quero as coisas do meu jeito, estou dizendo o quê? Eu sou o cara, faz igual eu. E será que nós estamos com essa bola toda? Podemos dizer que nós estamos sobrecarregados porque a nossa humildade está doente? O dia que a gente entender as dimensões do nosso mundo, mundo individual de cada um de nós, aquilo que um grande amigo chamado Zé Antônio da Cruz, lá de Catanduva, ele chama de raio de ação. O dia que a gente entender o limite do nosso raio de ação, a gente vai diminuir a ansiedade assim, quase a zero. Porque eu sei até onde eu tenho que ir e dou conta do que é responsabilidade minha. O que não é, não posso fazer nada, posso? Quanto mais longe do meu raio de ação, menos eu posso agir. Agora, a gente sabe até onde vai o nosso raio de ação? Talvez nem isso a gente saiba. Então perceba, a gente está querendo dominar o mundo. E não se esqueça que mundo não é planeta, é o teu mundinho. Às vezes a pessoa quer a família do jeito dele. Eu estou acompanhando alguns casos na internet, as pessoas descobrem que a gente faz estudo, né? Chama a gente, às vezes, no Facebook Messenger. André, me ajuda. Eu falei, o que eu posso fazer para te ajudar, dentro da minha capacidade, né? Eu estou desesperada, meu filho está saindo de casa. Eu falei, não, realmente, para uma mãe, um filho saindo de casa deve ser um negócio, né? De estremecer. Quantos anos ele tem, filha? 50. Eu falei assim, não, ela está me zoando, cara, não é possível. É zoeira dela. Ela falou, não, realmente. Com 50 anos, o filho está saindo de casa, ela está desesperada. André, você quer estar comendo? Eu falei, se tiver fome, mas nem que for um pão com queijo. André, será que ele está se agasalhando? Isso foi em outubro, estava um calor. Eu falei, impossível. Deve estar com o ar-condicionado ligado. Mas se tiver frio, ele agasalha. Quando a gente diz assim, eu criei filhos para o mundo, não foi para mim, a gente fala, mas acredita? Mães, me ajuda. Só da boca para fora. A gente quer o filho na redoma o tempo todo. Depois a gente não entende por que a gente está ansioso. Alguém aqui tem mania de querer cuidar de todos os problemas de todos os familiares? Entenderam a sobrecarga? Faz sentido, gente, o que o Sérgio Felipe nos falou e que eu estou reproduzindo aqui? Faz ou não? Pensa nisso. Até onde vai o teu raio de ação? Se você limitar o teu raio de ação, não é limitar no sentido de diminuir. Se você souber aonde é o teu limite e trabalhar firmemente dentro dele, tua ansiedade vai a zero. Você vai cuidar do que é responsabilidade sua. O que não é, você vai deixar para lá. Envolve um pouco aquilo que nós falamos, né? Essa mania nossa de não saber dizer não sei. Ou seja, tudo que a gente ouve, a gente quer entrar no assunto. Tem mais alguém aqui assim além de mim? Se alguém começar a falar de filosofia, a gente entra no assunto. Espírita adora fazer isso, né? Espírita responde até o que não perguntaram. Começa a falar de filosofia, a gente entra no assunto. Estudou filosofia? Não, mas o que tem? Começou a falar de medicina, a gente entra no assunto. Você é médico? Não, mas daí? Mas está no inconsciente, não faz graça não. Não é tão simples assim puxar do inconsciente. Já perceberam quanta coisa que a gente faz que não deveria fazer, depois não sabe porque é ansioso.
E o que vai acontecendo? A gente vai se entupindo cada vez mais de remédio, e pode fazer pesquisa na internet, está aumentando o consumo de antidepressivo, está aumentando o consumo de ansiolítico, aumenta o uso de droga, aumenta a bebida, e a sociedade andando para trás. Não no sentido de regredir espiritualmente, mas os valores estão se perdendo. Entenderam a sobrecarga? Mas Jesus, eu estou no primeiro versículo ainda, vocês estão com pressa? Big Brother acabou, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, por que esse homem tão poderoso, espírito puro, sintonizado com Deus, por que esse homem prometeu alívio e não cura? Eu tenho uma péssima notícia para você agora. Talvez eu nem volte aqui para essa cidade nunca mais por causa disso. Nem Jesus tem o poder de te curar com o espírito imortal. Há 2000 anos atrás ele encarnou, ele fez curas. Não tem nenhum milagre de cura lá na Bíblia? Mas o que ele curou? Espírito ou corpos? Só corpos. A cura do espírito imortal não vem de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora. Portanto, se você é papapasse, aqui em Minas tem isso. André, você está desmerecendo o passe? De forma alguma. Se você precisa, receba. Tem passistas encarnados e desencarnados ali para te ajudar. Só que a gente está atribuindo para o passe a mesma responsabilidade do ansiolítico, do antidepressivo. Tem gente que fala, sem passe eu não sou nada. Não, se eu não tomar o passe, esse fim de semana não vai acontecer. Ou seja, talvez nós estejamos criando dependência de passe, o que é diferente. Você pode precisar, mas não pode depender. Porque se acontecer um imprevisto, você está assim, não, hoje eu preciso de um passe, hoje eu preciso de um passe. E aí acontece um problema, choveu, caiu uma ponte, você não vai, não recebe o passe, e aí? Teu dia acaba? Tem que repensar, gente. A cura verdadeira é de dentro para fora. Tudo que é de fora para dentro pode ser útil? Pode. Você está ansioso, tem que tomar ansiolítico se o médico deu? Sim ou não? Vamos, gente, mete a cara, sim ou não? Com certeza, desde que o médico tenha dado, não toma nada por conta própria. Toma. Por quê? Porque o ansiolítico ele vai equilibrar o corpo. Mas o problema é o seguinte, quem que é ansioso, o corpo ou o espírito? Então se você não fizer o seu movimento de busca interna para saber o que está te deixando ansioso, o que você vai fazer? Você vai tomar remédio pro resto da vida e não vai sair do lugar. Se você é depressivo, tem que tomar o remédio antidepressivo? Sim ou não? Sim. Mas se você não fizer o movimento de buscar por que você está depressivo, você vai se entupir de remédio cada vez mais. Passe é a mesma coisa. Passe é de fora para dentro ou de dentro para fora? Fora para dentro. Se você não tiver capacidade de absorção, o que adiantou? Entenderam o porquê do alívio e não cura? Quem tem merecimento encontra a cura. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Chegou perto de Jesus, não tocou nem nele, tocou na roupa dele e encontrou cura. Por quê? Porque se você merece, você é uma bomba sugadora. E aí você encontra uma bomba ejetora. Então se o outro ejeta e você absorve, olha que maravilha. Agora, quantas vezes nós entramos em câmara de passe sem médico, sem preparação, sem nada? E aí não encontra a cura e bota a culpa em quem? É no centro, é no passista. Passista é fraco, centro é fraco. Então vamos entendendo, gente, que nem Jesus tem o poder de te curar como espírito. E o que Jesus fez, guardadas as devidas proporções, da cura do corpo, do alívio do corpo para poder continuar a caminhada, os centros espíritas estão tentando fazer. E o insucesso, ou o fracasso, se você quiser usar um termo mais pesado, está dependendo muito mais da gente que busca ajuda e não merece, do que propriamente de quem está oferecendo ajuda. Mas o que eu preciso fazer para aceitar o convite de Jesus? Lembra? Vinde a mim. Basta levantar a mão e falar, Senhor, estou indo. Como diz aí a molecada hoje, hashtag partiu Palestina. Só. Por que nós não aceitamos o convite de Jesus até hoje? Ou estamos começando a aceitar ainda? Alguém virou para ele e falou, não, ou é a nossa conduta que não se adequa ao que ele espera de nós? Então por que nós não aceitamos? Por erro de conduta. Então eu preciso fazer o que para aceitar o convite? Mudar a conduta. Em quê? Vou começar o versículo 29, espero que vocês não estejam com pressa. Primeira providência, tomai sobre vós meu jugo. O que é jugo na Bíblia?
Quase. Na Bíblia, o jugo é uma peça de madeira colocada nas costas, uma forquilha virada para baixo, assim, colocada nas costas de um animal que vai puxar um arado, uma canga hoje. Quem entende aí de agricultura vai saber o que eu estou falando. Qual é o objetivo do jugo? Dominar o animal. Então percebam que o que a Bíblia chama de jugo nada mais é do que um símbolo para o que nós chamamos de domínio. Por que Jesus encerra essa passagem dizendo assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve? Porque ele não domina. Ele ensina o caminho, mas liberta. Respeita o teu livre. Alguém leu há 2000 anos de Emmanuel? Levante a mão, por favor. O que Jesus fala para Públio Lentulus, que nada mais é do que a encarnação de Emmanuel, num diálogo, que na verdade não é diálogo, é um monólogo, porque só Jesus fala e Públio Lentulus fica quietinho. Jesus diz assim para ele: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Olha o livre-arbítrio aí. Ou seja, os espíritos verdadeiramente sábios, lá do espírito bom da escala espírita para cima, eles ensinam o caminho, mas não te pega pelo cabelo. Não, vamos, desgrama. Não, ensina um caminho e deixa você escolher o teu caminho. Se você se lembrou do livro dos médiuns, no capítulo 23, chama Da Obsessão, Allan Kardec vai tocar nesse assunto. O que ele vai dizer? Que a obsessão é o domínio, não é o mesmo termo? É coincidência? Não é não. É o domínio que um espírito logra ter sobre uma pessoa, que é um ser encarnado. E ele vai dizer que é sempre feito por espíritos inferiores. Porque espírito verdadeiramente bom não domina. Ele aconselha, combate a influência dos maus, e se não são ouvidos, afastam-se. Não no sentido de te abandonar, mas no sentido de deixar você plantar o que você quiser, para que através da colheita dolorosa você repense o teu plantio. Então olha como que os conceitos encaixam. Jesus não domina, Jesus liberta. Todo espírito mais maduro liberta. Quanto mais maduro, mais ele te liberta. Ele te ensina o que fazer. Vibra para você escolher certo. Mas se escolher errado, respeita o teu livre-arbítrio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, me libertar. Do quê ou de quem? Primeiramente, de nós mesmos. Das imperfeições que estão nos prendendo aos ciclos de dor. Porque a gente às vezes fica muito preocupado em resgatar erro, que é o processo de expiação, segundo Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura. Só tem um problema: resgatar erro, expiar erro, te liberta do passado, mas nem sempre te prepara para o futuro. No segundo item, ou subitem lá do parágrafo 33 do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec diz assim: toda imperfeição e toda falta dela consequente... Pode parar. Me ajuda a entender isso. O que nós temos dentro? Falta ou imperfeição? Um de cada vez. Imperfeição. O que é a falta, o pecado, o erro? Uma exteriorização de uma imperfeição. Agora me ajuda. O processo de resgate ou de expiação corrige a falta ou a imperfeição? Só a falta. Só a falta. Só que expiar falta te liberta do passado, mas nem sempre te prepara. Ou seja, você expia a falta, mas não corrige a imperfeição. Quando você for testado de novo, o que provavelmente vai acontecer? Você vai cometer o mesmo erro, você vai se endividar de novo. Então veja que resgatar o passado ou expiar faltas não nos prepara para novos desafios. Você só cresce espiritualmente, você só faz o que Allan Kardec chamou de transformação moral quando você vence imperfeições. Não é quando você resgata erros do passado. Vocês estão vendo a profundidade do texto? Por isso nós precisamos estudar Kardec, gente. Profundamente. Com paciência. Com um dicionário do lado. Não é parágrafo por parágrafo, é frase por frase. Puxa o sinônimo, escreve lá, entendi, não entendi, conectar isso aqui com o texto tal, do livro tal. Faz conexão de texto, é para isso que está lá. É Kardecpedia. Alguém já usou essa ferramenta? Que é um site criado pelo Cosme Massi para a gente poder fazer pesquisa nas obras de Allan Kardec, chama Kardecpedia. O pédia, né, o sufixo pédia é de
enciclopédia, kardecpedia.com, ali, você relaciona todas as obras de Allan Kardec entre si, todos os livros e todos os números da Revista Espírita. Qualquer termo que você jogar lá, vai te mostrar todas as citações em todos os livros de Allan Kardec para você conectar texto. Então nós temos uma ferramenta para fazer essa conexão de texto. Eu não me surpreenderia se alguém aqui nunca tivesse ouvido falar da Kardecpedia. Agora, talvez você vai me dizer assim, André, eu não ouço falar porque eu não tenho acesso à internet. Tudo bem, mas quem tem acesso à internet e gosta de estudar a doutrina espírita, tem que usar uma ferramenta dessa. Tem que conectar texto. Então, primeira coisa, liberte-se. Outra, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim. Eu falei, epa, demorei para entender isso. Como que um espírito humilde diz assim, aprendei de mim? O que significa aprender de mim em linguagem mais fácil para nós entender? Aprende comigo. Como que um espírito humilde diz isso? Eu só fui entender essas palavras de Jesus quando eu fui ler os itens 112 e 113 da escala espírita, que eu fui entender quem são os espíritos puros. Superioridade intelectual absoluta, ou seja, tem alguma coisa nesse universo que Jesus não saiba? Só uma. Como é que Deus cria? Diz o livro dos Espíritos que o processo de criação é desconhecido até pelos espíritos puros. Só. Então ele sabe tudo de todas as ciências, de todos os planetas, sistemas, constelações, galáxias, universo, talvez até mais de um universo. A ciência trabalha hoje com o conceito de multiverso. Então o nosso universo seria uma bolha, vamos usar essa analogia, uma bolinha com 200 bilhões de galáxias, coisa simples. Dentre sabe Deus quantas bolhas. Vai saber quantas, né? E nada disso tudo é segredo para Jesus, a não ser aquilo que eu citei. Aí eu fui entender por que Jesus tem o direito de dizer, aprendei de mim. Porque ele sabe tudo, tem para saber. E ama em plenitude, que é a superioridade moral absoluta. A conduta de Jesus é plenamente sintonizada com Deus, ou seja, Jesus não corre o risco de errar, nem encarnado, nem desencarnado. Quando ele mergulha na carne, como mergulhou há 2000 anos atrás, Jesus era o mesmo. A carne não atrapalha um espírito puro, porque ele não tem afinidade com carne. Ele não tem afinidade com matéria. Aí eu fui entender o aprender de mim. Jesus é o único ser nesse planeta que tem o direito de dizer isso. Jesus é o único ser nesse planeta que tem o direito de dizer o Pai e eu somos um. Significa o que em linguagem mais fácil? O Pai e eu estamos na mesma sintonia, falamos a mesma língua. Eu entendo o Pai. Sei o que o Pai espera de mim. Mas o que nós temos que aprender com Jesus? Aprender de mim, manso e humilde de coração. E a doutrina espírita é um negócio tão abençoado, que Allan Kardec comentou essas duas bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo e talvez nós não tenhamos visto. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, uma das características Kardec comentou. E a outra, bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec inicia o texto falando o quê? O que se deve entender por pobre de espírito. Olha a didática desse homem, gente. Se você não sabe o que é pobre de espírito, você entende o capítulo? Não entende. Então ele começa explicando. O que é pobre de espírito para Kardec? Humildes. Então vamos pegar essas duas virtudes. Nós somos mansos? Tem algum manso aqui? Levante a mão, por favor. Manso no sentido de pacífico. Porque talvez aí a palavra manso tenha tomado um sentido meio pejorativo, a gente fica com medo de falar. Pacífico. Tem alguém pacífico aqui? Você vai saber o quanto você é manso ou pacífico quando a vida te faz trilhar um caminho que você não queria. Toda vez que a vida nos contraria, a gente vai ver o quanto nós somos mansos. Vocês têm problema com o trânsito aqui em Santa Rita? Não, primeira vez que estou vindo aqui, eu não sei, tem ou não? Tá. Imagina que você está na avenida mais complicada em termos de engarrafamento aqui em Santa Rita. Meio-dia, no horário de verão, aquele calorzinho básico, teu carro não tem ar-condicionado, está todo mundo buzinando, do teu lado direito para um carro ouvindo funk e do lado esquerdo sertanejo universitário. Se você conseguir manter a paz ali, você pode virar para você mesmo e falar, oba, eu estou amadurecendo. Agora, se você virar para mim e falar, André, eu sinto uma paz dentro de uma casa espírita, eu vou virar e falar assim, vá.
Porque se você perder a paz aqui dentro, eu vou ficar preocupado contigo. Com todo o amparo espiritual que nós temos aqui, se você não tiver paciência aqui dentro, meu filho, é Juqueri, Rio Preto, Hospital Bezerra de Menezes, Catanduva, Hospital Mahatma Gandhi. Você tem 2 opções na minha região. É o hospital psiquiátrico, viu? Para quem não entendeu. Se você falar para mim que você tem paciência aqui dentro, eu vou lembrar de Jesus. Se vós amais somente aqueles que vos amam, que mérito haveis de ter? Eu vou pegar o mesmo raciocínio e aplicar nessa situação. Se você tem paciência num lugar amparado espiritualmente, que mérito haveis de ter? Se você tem paciência no trânsito, na casa da sogra, na casa do cunhado. Eu não podia deixar passar essa, né? Nos perdoem, por favor. Se você tem paciência nas situações difíceis, aí você tem mérito. E humildes, nós somos. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos têm uma colocação que eu acho extraordinária. Eu levei um tranco quando eu li aquilo. Eles dizem assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Eu falei, como assim? Depois eu fui entender. A gente nem sabe o que é humildade. Vê se mais alguém aqui faz isso ou é coisa de paulista. Às vezes nós estamos tão acostumados a contar papo. Não sei se todo mundo sabe o que é contar papo. Vocês usam esse termo aqui? A ficar falando o que a gente faz, o que a gente sabe, o que a gente tem, o que a gente... Que se alguém chegar e não fizer isso, a gente fala assim, não, ele não é humilde, ele tem autoestima baixa. Chico Xavier ouviu isso, viu, gente? Eu li isso uma vez. Por quê? Porque todo mundo chegava lá com o ego aflorado para falar para o Chico que sabe. Ah, o Chico, eu sei, eu faço, eu. E o Chico, com aquela paciência, ele falava, ô meu filho, que bom. Continua fazendo, continua aprendendo, você vai ser útil para Jesus. Você está se preparando para trabalhar. E nós? Essa pergunta não pode passar. Se alguém sentar do teu lado e falar, eu sei, eu faço, eu tenho, eu leio, eu, o que nós faz? Olha de lado e fala assim, eu também sei, eu também faço. Vocês já viram o diálogo entre 2 orgulhosos? Não, não viu porque não existe. Não é diálogo, são 2 monólogos. Eu sei, o outro responde, eu também sei. Eu faço, eu também faço. Eu tenho, eu também tenho. Até que uma hora eles perdem a paciência, ou vai embora ou voa na garganta um do outro. Porque um não conseguiu abafar o outro, eles perdem a paciência. Então eu fico me perguntando, nós somos humildes? Para começar a conversa, a gente sabe o que é humildade? Diz Emmanuel que você dizer assim, não, eu não sei nada, quando você sabe, isso não é humildade. Isso provavelmente é provocar elogio. Então você fala, eu não sei todo mundo. Ah, sabe sim, você sabe muito. É provocar elogio. Tem algumas características dos humildes que a gente sabe, que a gente percebe até pela conduta dos grandes espíritos. Chico Xavier é um deles. O humilde é aquele que sabe, mas ele tem consciência de que tem muito mais para ele aprender do que o que ele sabe. O humilde é uma pessoa espiritualmente grande, só que ele vê todo mundo maior que ele. E aí eu fico me perguntando se nós estamos fazendo isso. Se nós estamos olhando as pessoas maiores do que a gente ou todo mundo é menor do que a gente. Porque hoje eu estou vendo a hora que alguém vai falar assim, ah, Jesus curou. A gente vai olhar e falar, eu também curo. É só o que está faltando agora. Aprendei de mim, manso e humilde de coração. E se eu fizer isso, se eu aprender mansuetude, humildade e me libertar, lembra do tomai sobre vós meu jugo? Ou seja, liberdade, mansuetude, humildade. Se eu fizer tudo isso, a minha vida muda? Sim ou não? Se eu mudei o plantio, a colheita muda? É lei de causa e efeito. Mudou o plantio, vai colher diferente. Qual vai ser a colheita, qual vai ser a recompensa? Chama como você quiser. Achareis descanso para as vossas almas. O que é descanso para as almas? Aposentadoria. Aposentadoria talvez seja descanso para o corpo. Talvez. Por que eu estou dizendo talvez? Você conhece algum aposentado depressivo? Por quê? Porque ele era uma pessoa ativa. Levanta, o que tem que fazer? Opa, tem que trabalhar. Tem hora para almoçar. Tem hora para voltar para o trabalho. Tem hora para voltar para casa. Ele é uma pessoa ativa. De repente, o que tem para fazer? Nada. Você já ouviu aquele ditado antigo que dizia assim, cabeça vazia? Ó, mesmo que a gente não acredite em diabo,
Para o espírito imperfeito isso é válido, viu? Espírito imperfeito tem que ocupar a mente com coisa boa. Porque senão absorve e sintoniza com coisa errada aí, para cair é facinho. Então não é aposentadoria? Descanso para as almas? O que é descanso para as almas? Vida mansa. Espírito imperfeito, vivendo em mundo de expiação e provas, pode esperar a vida mansa? Diz o livro dos Espíritos que os Espíritos se instruem. Então veja que o conceito de instrução não é só o de absorver conhecimento. Os Espíritos se instruem pelas vicissitudes da vida. Então a gente amadurece enfrentando dificuldade. Me ajuda aqui. Alguém mais, além de mim aqui, foge das dificuldades? Então veja, a gente não quer amadurecer, né? Porque é a fonte maior de aprendizado para nós. Muito mais do que conhecimento em si. Conhecimento é para nortear a prática. E às vezes eu fico me perguntando assim, será que eu estou buscando estudo para nortear a minha prática? Ou será que eu estou buscando estudo só para discutir? Para fazer o que os fariseus faziam, discutir texto. Talvez eu pergunte aqui, gente, quem leu o Nosso Lar? Talvez a maioria aqui levante a mão. Se eu perguntar assim, o que Nosso Lar mudou na sua vida, a maioria baixa a mão. Então, o que nós aprendemos com as lições do livro? A gente só absorveu o livro. Talvez ainda. E joga isso para o Paulo Estevão, que é um livraço. O que nós aprendemos com os exemplos de Paulo? O que a nossa vida mudou com os exemplos de Paulo? Talvez a discussão acabe na hora. Agora, se eu discutir trecho do livro, provavelmente a gente vai até alta madrugada discutindo trechos. Mas se nós pendermos para a prática, olha gente, o que nós aprendemos com os exemplos do apóstolo dos gentios, o maior divulgador do cristianismo da história da humanidade? Não mudou nada na minha vida. Então, para que nós lemos? Então, o que é descanso para as almas? Descanso para as almas é uma mudança de paradigma tão profunda que nós não entendemos nem a essência dela. Quer ver como que a gente não entendeu? Me ajuda agora. Há 2000 anos atrás, Jesus encarnou entre nós. E nós gostamos tanto do recado dele que nós fizemos? Preguemos o homem na cruz. Olha como é que ele agradou, né? Me ajuda agora. Bem simples, sim ou não? Ele nos perdoou, sim ou não? Por favor. Sim ou não? Fala, sim ou não? Garanto para você que não. Porque um espírito nesse nível não se ofende. Se ele não se ofende, ele tem alguma coisa para perdoar? Ele é uma alma que descansa. Lembra? Acharei descanso para as almas. Descanso para a alma é consciência limpa. E 90% dos nossos problemas, gente, é o quê? É a gente querendo tudo acontecendo do nosso jeito. Não está do meu jeito, então eu vou brigar. Só tem um problema. O que está acontecendo lá está no teu raio de ação? Quantas vezes a gente faz isso? Como que o cara me compra um carro daquela cor? Gente, o carro é teu. Se ele quiser comprar um carro roxo com bolinha amarela, o que você tem com isso? Ah, mas André é horroroso. É horroroso, mas é dele. Mais alguém aqui se identificou com isso, gente? Lembra lá atrás? Dos sobrecarregados? A alma que descansa é aquela que olha as coisas com naturalidade. Posso intervir? Posso. O que eu posso fazer? Então deixa eu ajudar. Não posso intervir. O que eu posso fazer? No máximo uma prece. E quantas vezes nós nos pegamos querendo resolver os problemas do mundo? Às vezes a gente está aqui querendo mandar comida para a África. Tudo bem, os africanos precisam de ajuda, não estou dizendo que não. Mas às vezes tem gente passando fome na tua cidade. E você está querendo ir para a África com, como é que chama? Fraternidade Sem Fronteiras. Que é um trabalho extraordinário, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou desmerecendo o projeto. Mas às vezes na tua cidade tem gente precisando de ajuda. Você está querendo ir atrás de Médicos Sem Fronteira, Fraternidade Sem Fronteira. E às vezes aqui. Então eu fico pensando, com todo o tempo de doutrina espírita que nós temos, eu tenho 13 anos, cada um aí tem o seu tempo. Nós estamos apaziguando o nosso interior? Vou dar um exemplo bem prático. Se você acordar hoje 4 horas da manhã e perder o sono, a cidade está tranquila, o que você faz? Você fica lá quietinho, faz uma prece, procura o sono, ou corre para o celular, para o WhatsApp. Liga a TV. Liga o computador. Sabe por que essa reflexão é importante?
Porque, em geral, quando silencia o externo, você começa a ouvir um outro barulho que geralmente é extremamente desagradável. É o barulho que vem de... E como a gente não consegue ouvir o barulho que vem de dentro, principalmente se a gente estiver em desequilíbrio, a gente faz barulho fora. Ou seja, eu vou prestar atenção lá porque eu não presto atenção aqui. Estou falando bobagem? Repita a pergunta. Se você acordar às 4 da manhã, a cidade estiver silenciosa, o que você faz? Você conhece alguém que levanta, sei lá, para trabalhar 4, 5, 6 da manhã, e a primeira coisa que faz é ligar o rádio? Ligar a TV? Ligar o computador? Antes de fazer a prece. Às vezes nem faz prece. Então, toda vez que eu lembro desse versículo, né, descanso para as almas, eu perguntaria, com todo o tempo de doutrina que cada um de nós aqui tem, e cada um tem o seu tempo, lógico. Uns aqui que já deram mais de 5.000 passividades nessa encarnação. Talvez tenha passistas aqui que já aplicaram 3.000 passos nessa encarnação. Talvez tenha alguém aqui que já tomou mais passe que... Deixa para lá. Talvez você tenha tomado tanto passe que se eu apertar a tua mão, eu vou tomar um choque. Se eu te abraçar, eu morro eletrocutado. Talvez você tenha tomado tanta água energizada que você já está com pressão alta. Mas apazigou por dentro? Tudo que você está ouvindo hoje, ouvindo nas outras palestras, nas outras casas, o que você está lendo, está promovendo paz dentro? Responde para você mesmo, não precisa nem falar. Se quiser falar, o Arnaldo vira a câmera. E eu entrego o microfone sem problema. Mas alguém dá a cara para bater, né? Está apaziguando a gente por dentro? Ou a gente continua do mesmo jeito? Ah, eu adoro tomar o passe, mas eu quero saber quanto está o jogo, quem morreu não sei aonde, quer cuidar do mundo? E quantas vezes a gente quer cuidar do mundo e esquece o nosso raio de ação? Vamos usar o mesmo termo que eu usei aquela hora. Aí eu pergunto, se a gente quer cuidar do mundo, esquece das nossas obrigações, do nosso raio de ação, nossa alma já descansa? Eu conheço gente que detesta feriado. Por quê? Porque ela precisa do ritmo de trabalho para ter alguma coisa para fazer, para se ocupar fora, para não ter que ouvir o que vem de... Pois é. Você gosta de ouvir o que vem dentro de você? Se você sentar na cadeira da varanda da tua casa, você consegue ficar lá quietinho, fazer uma meditação, pensar tranquilamente na vida? Você olha para você mesmo e diz assim, com esses tantos anos de doutrina espírita que eu tenho, eu sou uma pessoa pelo menos um pouquinho melhor, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais resignado. Claro, ninguém está dizendo que nós somos espíritos puros, nem espíritos bons da escala espírita, pelo menos a maioria de nós. Mas houve pelo menos um pouquinho de maturidade? Ou está do mesmo jeito? A gente continua querendo que todo mundo concorde com a gente, querendo provar. Gente, tem palestra, me perdoem fazer essa crítica, tem palestra espírita que parece defesa de tese de doutorado. O cara está preocupado em provar as ideias dele. E a gente que é expositor deveria pensar o seguinte: a minha tese, a minha ideia apazigua corações? Ou é só intelectualismo? Não sei se mais alguém aqui faz palestra espírita. Já pensamos nisso? Estou lá com uma palestra linda, científica, evolução em 2 mundos. Você já parou para pensar se aquilo lá vai fazer diferença na vida de quem está sofrendo? Uma mãe que chegou aqui com o coração sangrando porque perdeu um filho, quer ouvir falar sobre evolução em 2 mundos? Ou quer ouvir sobre justiça de Deus? Lembra? Deus justo, causa justa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Nós precisamos pensar nisso. Para que a gente possa apaziguar primeiro o nosso coração, porque o trabalho é interno. O que eu ofereço para os outros em palestra nada mais é do que o que eu preciso acreditar, não é saber eu já sei. É o que eu preciso acreditar para apaziguar o meu. Quem sabe eu arrasto um ou outro junto comigo, de mão dada. Não é que eu seja o trator que vai puxar, não. Nós vamos caminhar juntos. Como diz um amigo meu, sempre com Jesus, jamais sem Kardec. Obrigado, boa noite.
Se você não for inscrito, inscreva-se.